elas gritavam. 30 de outubro, o Apocalipse chegou. Elas gritavam isso. E nas nuvens passavam imagens do tempo do fim. Passava muitas imagens do tempo do fim. No dia 17/8, eu tive um sonho onde que eu estava num restaurante, sentada lá dentro, e tinha um buffet, um banquete, e tinha uma janela de vidro. E quando eu olhava por essa janela de vidro, eu via a esplanada. E a cúpula da Câmara do Povo, né? Da Câmara que representa o povo. E eu fiquei observando. Quando veio como se fosse uma onda muito grande, essa onda ela subia muito mais alto que o Congresso. E ela puxava uma força, eu não sei explicar. E ela fazia como se fosse um soco. E dava na Câmara. E quando ela vinha com aquele soco na Câmara, aquela cúpula que é para cima, ela caía quilômetros longe. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim com aquelas pessoas que estavam lá no restaurante. Falei assim: olha, pessoal, agora eles vão acreditar que o Senhor está voltando com esse sinal. E aí, eu saí de dentro daquele restaurante e fui pro lado de fora para eu ver o que estava acontecendo. E a água ia levantando. A água ia como se fosse inundando a esplanada. E as pessoas que estavam lá dentro, todas saíam para fora. Dentro do Congresso, né? Do Senado. E elas saíam correndo. E quando eu observei, tinha uma multidão de pessoas na rua. E aí, aquelas pessoas ficavam batendo de casa em casa, avisando. O Apocalipse chegou, o Apocalipse chegou. E aquele grupo eram cristãos que batiam de casa em casa como testemunho de Jeová. Eles batiam para avisar o povo que o Apocalipse tinha chegado. E ali aquelas pessoas que recebiam essa notícia, elas não estavam esperando. E elas começavam a entrar, e algumas pegavam documento e saíam correndo. E aí elas saíam correndo para a rua, desesperada. E eu parei uma pessoa e falei assim: moça, por que você não fala assim, arrependei? Porque o reino de Deus é chegado, Jesus está vindo. Arrependa dos seus pecados. Por que você não fala assim, ao invés de colocar medo nas pessoas, falando que o Apocalipse chegou e não dando nenhuma saída para elas? E aquela mulher olhou para mim e falou, ela falou assim: aqui é um sonho. E aí eu dei uma risada e falei: eu sei que é um sonho, porque mesmo aqui o meu Senhor me despertou. E aí ela falou com uma voz grosseira e muito arrogante assim: já que você está desperta aqui, por que você, ao acordar, não escreve esse sonho e não plastifica para não perder nessas águas? E aí aquilo me chocou. Era como se ela tivesse consciência de estar ali avisando as pessoas: o Apocalipse chegou. Então eu entendi que aquela mulher representa o engano do povo de Deus, porque eu via que ela era uma cristã, estava de saiona, e ela estava entregando uma palavra errada. O tempo é esse, mas o que deve ser pregado não é: corram, o Apocalipse chegou, se salve, vão para a fenda das rochas. Não é isso que deve ser pregado. O que tem que ser pregado agora é: arrependa os vossos corações. Volte ao início, volte ao princípio, que o princípio é o Senhor. Ele é o princípio, o meio e o fim. É só com Ele. Então, eu pedi uma confirmação
desse sonho. E aí o Senhor me mandou abrir a Bíblia. E Ele me deu a passagem de Amós, onde que diz assim: eis que deram vinho aos nazireus, e ordenaste aos profetas para que não profetizem. Então eu percebi com essa passagem que os profetas estão embriagados. Eles estão profetizando, mas eles estão embriagados. Eles não estão entendendo o tempo que nós estamos. E ali no meio daquela multidão eu também ouvia pessoas gritando: esse Jesus é verdadeiro, esse Jesus é verdadeiro. Eu escutava isso também. Só que eles em momento nenhum pregavam: arrependa e seja salvo. Isso me deixou muito triste, porque não adianta nada eu chegar e falar que o Apocalipse chegou sem dar uma saída, né? E quando foi, eu estava esperando no Senhor para gravar esse vídeo. Quando foi essa semana, eu tive outro sonho, onde que eu vi nas nuvens uma televisão. E o povo gritava: dia 30 de outubro, dia 30 de outubro. E quando eu estava com meus olhos fitos na nuvem, eu via que ela era uma televisão. Mas quando eu olhava para as pessoas, a gente estava numa BR. Estava todo mundo ali como se fosse uma manifestação. E eu observei que eu estava parada ao lado da manifestação. A manifestação passando e eu parada observando. E quando eu observava aquelas pessoas, elas gritavam: 30 de outubro, o Apocalipse chegou. Elas gritavam isso. E nas nuvens passavam imagens do tempo do fim. Passava muitas imagens do tempo do fim.